E aí, tu já sentiu que precisava esconder algo para ser aceito? No filme Palavras que Borbulham como Refrigerante, a protagonista, Smile, ela tem uma rede social onde tem muita estética, muita risada, muita alegria, porém ela odeia o próprio sorriso e esconde o sorriso porque ela não gosta dos seus dentes. Será que na estética somos uma coisa? Será que nas redes sociais somos de uma forma, mas por dentro existe outra pessoa? Ou pior ainda, existe uma dor que ninguém vê, existe um medo que ninguém sabe e existe um pecado que você ainda não confessou? Será que nós estamos postando nas nossas redes sociais um versículo de fé, uma música, um louvor a Deus, ou mesmo imagens que falem sobre a nossa fé, mas não conseguimos, de forma real, com alguém ao nosso lado, comunicar o Evangelho? Era sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, que Deus ele não quer a versão editada de você, ele quer você por inteiro, porque ele te ama por inteiro. E nós iremos começar por essas feridas escondidas, que é assim que eu gostaria de chamar neste momento. Ao exemplo do rei Davi, né, no Salmo 32, porque o rei Davi, se vocês sabem, ele é aquele rei que enfrentou o gigante, que derrotou o gigante, que derrotou muitos exércitos em batalhas, que foi assim um rei que aos olhos das pessoas era um rei muito bom. Porém, por dentro, muitas das vezes ele escondia medo, dor e sofrimento. No Salmo 32, que eu não sei se eu já comentei, mas o Salmo 32, ele vai dizer que eu escondi os meus pecados, os meus ossos envelheceram e eu por dentro gemia de dia e de noite. Então, Davi, por fora, na estética, era uma coisa, mas por dentro sentia coisas que o sufocavam, que o prendiam, que o magoavam. E, cara, se você parar pra pensar, isso é muito profundo, porque por fora nós tentamos mostrar uma coisa que nós não somos. E como eu já disse, Deus não quer essa versão editada nossa, mas sim, Ele nos quer por inteiro. E essa dor de esconder algo, de esconder um sentimento, é algo que vai te trazer uma tristeza muito grande. E esconder medo, dor, angústia, e pecado é um fardo muito grande. E eu gostaria que você não carregasse esse fardo. Agora, perceba que Davi não terminou o salmo assim. No mesmo salmo, no 32, ele vai dizer que ele confessou os pecados, a maldade ele não encobriu, e o Senhor perdoou os pecados dele. Então, depois de sentir isso, imagine como não foi o alívio dele. Sentir que foi perdoado, sentir que existe alguém que pode o ajudar. Isso pode tirar esse fardo pesado de cima de nós. E essa libertação começa quando você consegue confessar, começa a expor isso para alguém. Quando o mundo diz, não, isso não é legal de se mostrar, não é bonito você ficar falando da sua dor. Claro que você também não vai ficar se lamentando o resto da vida. Existem pessoas que a gente vai conversar que é muito ruim de se conversar, porque sempre tem uma dor, sempre tem um sofrimento, né? Sempre tem algo que a põe para baixo. Nós queremos que você confesse, que você fale sobre a sua dor, mas não que você fique se lamentando uma vida toda. Quando você, o que eu quero dizer é que quando você fala sobre a sua dor, você está procurando ajuda para que você não sinta mais aquilo, para que você consiga superar isso. É dessa forma que eu quero falar. E não num tom de que você deva estar falando da sua dor para se lamentar, para parecer um coitadinho perante as pessoas. Não é isso. Não é dessa forma que você vai se livrar desse fardo. Então, mais uma vez, Jesus não quer uma versão editada de você. Ele quer você por inteiro, porque ele te ama por inteiro. Ele te ama na alegria, com luta, com dor, com felicidade. Ele ama você com tudo aquilo que você é. Eu gostaria de ler um versículo que está em João 3:21. Quem pratica o mal odeia, tá? João 3:20 e 21. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que os outros vejam que ele fez a vontade de Deus. Ou seja, a verdade liberta. E enquanto a verdade liberta, o segredo te escraviza. E nesse mesmo filme, né, Palavras que Borbulham como Refrigerante, são dois protagonistas. Tem a Smile e tem o rapaz, que agora eu não me lembro o nome. Mas ele escreve poemas, né, que, se eu não me engano, se chamam
Cai alguma coisa, não lembro. E ele escreve poemas. E esses poemas, eles falam daquilo que ele sente, daquilo que ele vê e da forma como ele quer se expressar. Porém, ele é uma pessoa que não gosta de falar com ninguém. Ele não quer conversar com as pessoas. Tanto que há uma parte ali no filme que a Ismael, ele usa fones, né? Esses fones de música que são como abafadores grandes. E a Ismael pergunta pra ele, o que você tá ouvindo? E aí ele diz, eu não tô ouvindo nada. Eu só uso fone, porque assim as pessoas pensam que eu estou ouvindo uma música e não conversam comigo, porque eu tenho muita vergonha de falar com as pessoas. Mas você consegue perceber que ele quer se expressar, mas ele não consegue? Então ele quer mostrar os sentimentos, mas ele esconde isso por vergonha. E isso é uma grande dor para ele, é uma grande luta para ele, porque ele posta tudo nas redes sociais, né, os poemas que ele faz, mas ele não consegue recitá-los. Tanto que há duas partes no filme que ele é pedido para ele recitar um dos poemas dele e ele sente muita vergonha. E ele fica, aparece no filme, ele fica todo vermelho e tudo mais. Mas existe uma outra parte que parece ser muito libertador, que é quando ele faz isso. A Ismael lê, né, um poema dele nas redes sociais e fala para ele, me conte um pouco mais sobre esse poema e tudo mais. E aí ele recita esse poema. E no recitar esse poema para ela, aí ela fala, eu achei muito lindo. Aí ele, o que que é lindo? Daí ela falou, a sua voz é linda. Ou seja, existem coisas que nas redes sociais vai parecer mais fácil de mostrar. Porém, quando aquilo é mais real, quando é com alguém que está ao seu lado, existe uma coisa diferente. E não esconder, né, aquele sentimento, mostrar que naquele momento ele conseguia falar sobre aquilo que ele sentia, foi libertador para ele. Ele ficou muito feliz com o elogio que ele recebeu, é claro, e depois no final do filme ele ainda consegue recitar um dos poemas dele para uma multidão de pessoas. Mas quantas vezes nós já fizemos algo parecido? Porém, o meu exemplo, né? Eu posto muita coisa na internet, posto muita coisa no YouTube, sobre a minha fé, sobre Jesus e músicas e tudo mais. Porém, às vezes tem algumas pessoas que eu tenho um certo receio, um pouco de medo, ou me sinto ansioso até por falar sobre a minha fé com aquela pessoa, mas nas redes sociais eu estou sempre postando. E quando é com alguém que está ao meu lado, às vezes eu não consigo fazê-lo. E você, quantas vezes você também já pensou em maneiras de falar com alguém, em formas de conversar com alguém sobre uma dor, ou mesmo falar sobre o evangelho com o seu amigo, ou orar até por uma pessoa, né, junto com ela, e não conseguiu. Mas quando está longe dessa pessoa, sempre consegue. Tem argumentos em mente, mas não consegue expressar. Tem a oração em mente, mas não consegue orar de forma real. E eu gostaria de que você pensasse nisso, que a nossa fé não vire somente posts na internet, mas que a nossa fé seja real. Que a nossa fé não sejam só mensagens que estão em um Reels, ou que estão em Stories, ou que estão no seu feed, mas que a sua fé, aquilo que você crê, seja real, seja comunicado de forma natural com as pessoas. E muitas vezes nós pensamos que talvez na internet conseguimos alcançar mais pessoas, porém o evangelho não é só estética, o evangelho não é só essa beleza, o evangelho é uma transformação de vida real. E quando você mostra que a sua vida é transformada para o Evangelho, tem muito mais efeito nas pessoas com aquilo que elas conseguem ver, né? Elas olham para você e vê uma vida mudada, uma vida transformada, e você consegue comunicar com palavras o Evangelho. Isso tem muito mais poder do que quando as pessoas veem nas suas redes sociais algo que foi postado, mas quando você está próximo, você não consegue falar uma palavra sequer sobre a sua fé. Até às vezes muda de assunto. Então, lembre-se, o Evangelho não é só uma estética, o Evangelho é transformação de vida. E eu gostaria de ler com vocês Mateus 11, 28, que diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar,
e o fardo que eu lhes dou é leve. Palavras do Senhor Jesus. Então, se você está cansado do seu fardo, cansado do seu medo, cansado dos seus pecados, confesse ao Senhor aquilo que está te fazendo triste, aquilo que está te corroendo por dentro. Enquanto as pessoas querem performance, enquanto as redes sociais preferem performance, Deus nos chama para um relacionamento com Ele, para uma vida completa, para mostrar para Ele quem nós somos e sermos curados das nossas dores, e não apenas simplesmente esconder as nossas dores dentro de nós. Ou seja, Deus não quer que você apenas poste sobre luz, mas que você viva na luz. Então eu te convido a olhar para dentro de você, olhe para a tua alma. Veja se você tem algo escondido, aquilo que tem te feito estar triste ultimamente. Quais são os pecados que você tem escondido? Quais são os seus medos? Vá até o Senhor, mas vá mesmo de forma clara, de forma... Não precisa ter aquelas palavras lindas que nós sabemos que algumas pessoas conseguem dizer, mas seja sincero com Deus, seja sincero com o Senhor Jesus e mostre para Ele, olha Senhor, essa é a minha dor, gostaria que o Senhor me ajudasse, esse é o meu pecado, gostaria que o Senhor me perdoasse. E a partir disso, a partir do confessar os pecados, tente deixá-lo. A partir do confessar o seu medo, tente lutar contra ele. E eu sei que Deus vai te dar forças para que você consiga enfrentar isso. Não só forças, mas como amigos também, como pessoas ao seu lado para te ajudar. Isso é muito importante. Bom, e se isso de alguma forma falou com você, eu gostaria que você, pausasse esse vídeo, ou já vai acabar mesmo em menos de 1 minuto talvez, e orasse a Deus, falasse com o Senhor. Fale com Ele sobre a sua dor. Fale mesmo a real, o que está acontecendo. Por que nós não conseguimos, às vezes, comunicar o Evangelho, ou por que escondemos algo dentro de nós e não comunicamos às pessoas, para que deixamos de nos sentir com esse fardo pesado. Assim como Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo e gostaria de receber mais conteúdos como esse, então se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, talvez exista alguém precisando muito ouvir isso que você acabou de assistir, que você acabou de ouvir, e a gente nem sabe, porque as pessoas estão sendo mais estéticas do que reais. Talvez você tenha um amigo que seja tão feliz, que seja tão comunicativo, mas por dentro ele esconde coisas que não deveria, que estão acabando com ele por dentro. Quantas pessoas nós já vimos que ficaram com depressão, ou até mesmo que tiraram a sua própria vida, que na real pareciam ser pessoas muito felizes, mas por dentro existia algo que as massacrava, que as consumia. Então, esse vídeo pode parecer que não, mas até para aquele seu amigo que é muito feliz, que é muito contente com tudo e com todas as coisas, pode comunicar uma coisa muito boa para ele. Então, se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Na próxima semana teremos mais vídeos como este, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!